Bem-vindo a este vídeo sobre ligando cargas em fontes de tensão alternada. Estamos interessados em compreender melhor esse sinal senoidal característico da rede elétrica e que acontece quando ligamos algum tipo de carga. Esta é a primeira parte. Veremos então os seguintes assuntos. Primeiro, parâmetros da tensão alternada senoidal. Essa é a tensão que está disponível nas tomadas, nas nossas residências, escritórios, nossas empresas. Uma tensão senoidal em 60 Hz. Veremos em seguida o início de circuitos de tensão alternada, corrente alternada ou ACV. Finalmente, complementaremos com algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar pela tensão alternada senoidal. Parâmetros. Na figura, pode parecer inicialmente um pouco confusa por todas as informações aí contidas, mas vamos começar primeiro mostrando o diagrama do tempo no eixo horizontal. Observe que o sinal de interesse é essa curva em azul. De 0 até T4, ela tem um comportamento que se repete exatamente igual de T4 a T8, que é o tempo. Ela é um sinal que se repete ao longo do tempo. O outro eixo que nos interessa é o eixo vertical, que é o eixo da amplitude do sinal. Então nós estamos interessados em saber como essa onda se comporta ao longo do tempo. Se tudo estiver com relação a neutro e terra, nós teremos que o valor médio dessa onda é zero. Então ela oscila em torno de um valor máximo e um valor mínimo, de uma forma senoidal, segundo essa curva azul. O próximo parâmetro de interesse é o valor de pico que essa onda chega. É o máximo que ela atinge. Observe que durante um breve instante de tempo, ela fica nesse valor. Depois ela modifica, mas ela chega nesse valor durante um breve instante de tempo. Temos também o pico negativo de tensão. Então, pico positivo e pico negativo em relação à referência do valor médio. Estamos especialmente interessados no valor eficaz da onda. Esse seria o valor de uma fonte de corrente contínua que, digamos, aqueceria uma resistência da mesma maneira que uma senoide com esse mesmo valor eficaz. Por isso é o valor que nós utilizamos para potência média. O valor eficaz é inferior ao valor de pico. Para um sinal senoidal, e cuidado, apenas para o sinal senoidal, nós temos que o valor eficaz ou médio quadrático, RMS, é o valor de pico dividido pela raiz de 2, cerca de 1,414. Esse valor eficaz ou médio quadrático é o que nós vamos utilizar para o cálculo de potência média. Utilize um instrumento do RMS para essa medida. O valor de pico máximo ocorre nos picos positivo e negativo do sinal. É o parâmetro que nós podemos utilizar para a isolação mínima para saber se o dispositivo o componente suporta essa tensão máxima. Veja agora na forma de onda em azul que ela oscila entre valores máximos e mínimos, passando inclusive por zero. E o valor eficaz é o valor de pico dividido pela raiz de 2. Podemos também utilizar a equação que o valor RMS é igual a 0,707 vezes o valor de pico, ou que o valor eficaz para o sinal senoidal é 70,7% do valor de pico. Considere apenas um sinal senoidal. Em nosso primeiro exemplo, nós temos uma rede elétrica monofásica residencial cuja tensão nominal é 127 volts. Queremos determinar o valor de tensão de pico nessa rede. Simplesmente vamos multiplicar o valor RMS por 1,414 e encontramos 179,6 volts. Então sabemos que para uma rede de 127 volts, a tensão de pico é de 179,6 volts. No próximo exemplo agora, queremos também determinar o valor da tensão de pico em uma rede de 220 volts. No Brasil, nós temos tanto a tensão de 127 volts como a tensão de 220 volts. A tensão de pico de um sinal senoidal, RMS vezes 1,414, e para um sinal de 220 volts temos 311,08 volts. Assim, o valor da tensão de pico em uma rede de 220 volts é 311,08 volts. Temos na tabela, indicando na coluna da esquerda a tensão eficaz do sinal, ou 127 ou 220 volts. Já na coluna da direita, temos a tensão de pico para esse sinal. Então, para 127 volts, tensão de pico cerca de 180 volts aproximadamente. Para 220 volts, a tensão de pico cerca de 311 volts aproximadamente, para um sinal senoidal. Estamos agora interessados em acionar LED diretamente para a rede elétrica. Cuidado, só faça isso se você for um profissional habilitado. Mas vamos calcular o valor do resistor limitador para acionamento desse LED e a potência que vai ser dissipada nesse resistor. Nós queremos acionar um LED de 2,1 volts com
15 mA em uma rede de 127 volts. Primeiro, nós calculamos a tensão de pico, que é ela que vai ser a maior tensão que vai estar no circuito. Vamos retirar agora, vamos diminuir a tensão de pico, a tensão ou a queda de tensão sobre o LED, 2,1 volts. Então, nós temos 179,6 menos 2,1 volts. E vamos dividir pela corrente de operação do LED de 15 mA. Encontramos que o valor do resistor, 11,83 kΩ. Não é um valor comercial, você vai ter que utilizar alguma coisa aproximadamente, em torno de 12K. A potência dissipada nesse resistor, R ao quadrado, é de 2,66 watts. Vai precisar de um resistor de pelo menos 5, 10 watts, dependendo da instalação. Ventilação ou não. Não esqueça também, senão você vai queimar seu LED em milissegundos, do diodo para proteção da tensão reversa sobre o LED. Não pode ter. No nosso próximo exemplo, nós temos agora uma rede de 220 volts e queremos acionar nosso LED. Vamos calcular o resistor e a potência sobre ele? Mesma coisa. Calculamos a tensão de pico menos 2,1 sobre a corrente do LED e achamos 20,6 kΩ. Então, 22K, um valor comercial mais próximo. A potência dissipada no resistor, 4,64 watts, quase 5 watts. Prepare para utilizar potência de 10 ou 15 watts. Não esqueça também, analogamente ao 127, do diodo para proteger da tensão reversa sobre o LED. Na tabela temos então sinal senoidal, acionamento de LED, 2,1 volts a 15 mA. É esse tipo de LED, depois você substitua pelo seu. Para 127 volts, nós temos um resistor limitador de 11,83 kΩ e uma potência dissipada nesse resistor de 2,66 watts. Já em uma rede de 220 volts, nós temos 20,6 kΩ e uma potência de 4,64 watts. Cuidado, adapte para a tensão da sua região. No próximo exemplo, nós temos uma carga puramente resistiva de 100 ohms que é alimentada diretamente para essa rede elétrica, primeira em 127 volts, valor eficaz. Queremos saber o valor eficaz e de pico da corrente que circula a carga. Queremos também saber a potência média e a potência de pico na carga. E vamos à solução. O valor eficaz da corrente é a tensão eficaz sobre a carga, 1,27 amperes. Já o valor de pico, 179,6, que é a tensão de pico, sobre 100, 1,796 amperes. Potência média, utilizando tensão RMS, 162,3 watts. E a potência de pico, 322,5 watts. Observe que a potência de pico ocorre apenas no pico do sinal, mas é o dobro da potência média. Cuidado. Vamos repetir agora a nossa carga de 100 ohms, só que para uma tensão de 220 volts. Queremos calcular o valor de pico da tensão, o valor eficaz de pico da corrente, a potência média de pico dissipada na carga. Vamos à solução? O valor de pico da tensão, calculamos 311,08 volts. O valor eficaz da corrente e a tensão RMS pela carga, 2,2 amperes. O valor de pico agora, 3,11 amperes. Potência média, 484 watts. E a potência de pico na carga, 967,7 watts. Observe que vai ocorrer apenas no pico do sinal, mas é o dobro da potência média. Cuidado. Na tabela, temos alguns parâmetros. Para a rede 127, uma carga de 100 ohms vai puxar 1,27 amperes corrente. E a potência nessa carga vai ser 162,3 watts. Em uma rede de 220 volts, essa mesma carga de 100 ohms drena 2,2 amperes e dissipa 484 watts. No próximo exemplo, temos um dispositivo que dissipa 1 kW de potência média. Nós queremos saber qual é a corrente eficaz quando ele é ligado em a tensão de 127 volts e qual é a corrente pico para essa tensão de 127 volts. Também queremos saber a corrente eficaz de pico quando for ligado em 220 volts. Então, nossa carga é de 1 kW. Como é que ela se comporta em sistemas de 127 volts ou 220 volts? Não é a resistência que é constante, é a potência. Cuidado com isso. A corrente eficaz em 127 volts é dada pela potência média sobre a tensão média, 1000 watts, 127, 7,87 amperes.
Então, um dispositivo com uma carga resistiva dissipando 1 kW em 127 volts drena uma corrente eficaz de 7,87 amperes. Pode ser plenamente atendido por uma tomada de 10 amperes. Já a corrente de pico é de 11,13 amperes. Nós vamos utilizar a instalação prevendo a corrente eficaz e nos prevenindo contra a tensão de pico. 10 amperes está suficiente. Em 220 volts temos uma surpresa. Se nós ligamos uma carga de 1 kW em 220 volts, a corrente agora é de apenas 4,54 amperes, bem menor que drena em 127 volts. A corrente de pico, 6,42 amperes também. Então vemos que a corrente agora, para a mesma potência, é mais baixa em um sistema de 220 volts. Uma corrente mais baixa vai nos levar a fios mais finos, de menor seção reta. Por isso, podemos dizer que instalações em 220 volts requerem fios mais finos, de menor custo, portanto, para as correntes, para as mesmas potências, já que elas são menores do que para 127 volts. Vamos ver agora na tabela. Veja, a carga é 1 kW. A carga é 1 kW. Eu vou drenar 1 kW. Em um sistema de 127 volts, para que eu drene 1 kW, eu preciso de 7,82 amperes. Em um sistema de 220 volts, para que eu drene, forneça 1 kW, eu preciso de apenas 4,54 amperes. Veremos agora alguns circuitos de tensão alternada. Aí está o nosso circuito de tensão alternada. O de T, usamos agora uma letra minúscula com o T, indicando que é a variação no tempo. Temos o interruptor, a nossa carga. Observe agora que o valor instantâneo do sinal da fonte, o de T, depende do tempo. Lembra daquela curva em azul variando o tempo todo? A variação ao longo do tempo é senoidal, com uma frequência de 60 Hz para a rede elétrica comercial. Quando a chave está ligada, a corrente na carga resistiva é dada por I de T é igual a U de T sobre R. Estamos considerando cargas resistivas. No momento, não estamos nos preocupando com cargas reativas, que vão alterar a fase da corrente em relação à fase da tensão, ou a tensão, fase relativa. Podemos também considerar uma lâmpada como sendo uma carga para um sinal senoidal. Você vai acender uma lâmpada. Observe que, neste caso, nós estamos trabalhando com lâmpadas incandescentes. Então, nós temos um filamento, vai passar a corrente, vai aquecer e vai gerar luz. Problema: quando a lâmpada está fria, desligada, o filamento apresenta uma resistência muito baixa. Assim que você liga, a resistência agora vai aumentar com o tempo, mas era muito baixa, então é um pico de corrente. Se você já observou ao longo da sua experiência, geralmente lâmpadas incandescentes tendem a queimar na hora que você liga. Está explicado por quê. Então, assim que o filamento é percorrido pela corrente, a resistência aumenta devido ao aumento de temperatura desse filamento. O que acontece com o filamento de uma lâmpada incandescente quando é percorrido por uma corrente alternada? Por que a lâmpada se aquece? Como que isso acontece? Nós falamos que tem uma resistência baixa, nós não medimos, não mostramos ainda, só dissemos, depois resistência alta. Como é que isso acontece? Dá para medir isso com a variação entre a resistência fria e aquecida. E quando a corrente é inferior à nominal, qual é o valor agora que nós vamos utilizar? Temos agora algumas considerações sobre os assuntos abordados. Se você está interessado em economizar na instalação com cabos condutores, reduzindo a corrente de operação em circuito de corrente senoidal, seus problemas acabaram. Opere com 220 volts. Cuidado com a tensão de pico dos sinais senoidais. Podem apresentar algumas surpresas. Certifique-se sempre da tensão de operação de trabalho. E jamais se esqueça e siga todas as recomendações da segurança do trabalho em circuitos elétricos. Siga todas as regulamentações, normas e procedimentos. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Uma lâmpada se comporta quando está ligada e desligada. E quando está ligando, estamos falando inicialmente de lâmpadas incandescentes. Nós estamos nos preparando para projetar um dispositivo de teste de lâmpada série e entender como esse equipamento tão simples e tão útil funciona. Como é que isso afeta o projeto de circuito? Como é que nós vamos usar essas características para montar a nossa giga de teste e compreender o funcionamento desse dispositivo? Vemos, então, esses assuntos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.